O petróleo é aquele mercado que, mesmo Israel e a Palestina não sendo um mercado produtor de petróleo, o mercado especulativo gosta de procurar pelo em ovo, né? Então, somente a mera possibilidade de um míssil atingir, quem sabe, sem querer, um dos países produtores de petróleo que estão lá em volta, faz com que o mercado comece a se elevar. Então, os mercados futuros já começaram a crescer e você teve, então, uma alta, né, de quase 4%. Já está, na hora que saiu a matéria, já estava acima de 3%, então já está beirando os 4%. Né? A gente já está chegando perto de R$ 88 o barril de petróleo. Lembrando que a gente estava fechando a última semana em 85, né? Então, você tem, então, uma disparada do preço do petróleo. A gente tem até um gráfico aqui para elucidar para vocês aí como que está o barril de petróleo, tá vendo, gente? Esse verdinho aqui, ó, é o dia de hoje, tá? Então estava em queda, bem considerável queda. A gente teve aquele movimento de alta, né? Que aconteceu aí nas últimas semanas, que chegou acima de 95, chegou a quase em 96, né? Bateu 96 inclusive, né? Mas você estava em queda, pá, chegou em abaixo de 84, né? Que é mais ou menos o preço que está rodando o barril de petróleo, mais ou menos nessa média desses últimos tempos. Só que, olha o que aconteceu agora, já voltou a disparar no dia de hoje. E pode ser que ele continue em alta, né? Mas eu acho que é uma coisa muito sazonal, né, Débora? Porque eu acho que é só uma questão de especulação de mercado, medo mesmo de mercado no dia de hoje. Talvez isso daí não tenha grande fôlego, né? O que está sendo esperado é que não seja realmente um movimento de longo prazo. Então, o petróleo ele teve esse repique, né, que a gente vê que ele caiu ali a $83 por barril e volta ali para o patamar acima de 85, hoje se aproximou de 87, em um dado momento da manhã teve uma alta de 5,20%, né, mais de 5%, agora fica ali em torno dos 4%. Então, quais são os impactos, o que está impactando, né, esse mercado de petróleo, de energia no mundo? A gente tem essa incerteza em relação a possibilidade o que o mercado está olhando, tá? E aí é realmente um olhar de mercado. Se o Irã vai ser afetado ou não por esse conflito, né? Então tem essa desconfiança aí de adicionar novos países ao conflito. Então o mercado está bem receoso em relação a isso, que isso feche canais ali de transporte de petróleo. Tem também a proximidade geográfica dos países produtores de petróleo, porque como o André bem falou, Israel não é um produtor relevante de petróleo, mas ele está perto geograficamente de produtores relevantes. Então, essa proximidade geográfica se pode ter alguma implicação na alta do preço do petróleo. Então, especulações mesmo até agora. E a OPEP, que divulgou um relatório bem hoje, né, falando que aumentou a sua demanda. Não é aquele relatório mensal, é um outro relatório. E nesse relatório apareceu um aumento de demanda em alguns países. Então, isso também contribuiu para que o preço do petróleo se elevasse hoje, então tudo acontecendo junto, e o petróleo subindo aí na casa dos 3,60%, quase 4% nessa manhã, sendo que ele chegou aí a 5,20%. Então aqui a gente tem um movimento realmente de curto prazo aí mesmo, de praticamente uma reação imediata ao que está acontecendo no mundo, mas não se vê isso como um movimento de longo prazo, como a gente viu ali no começo do conflito da guerra da Rússia e da Ucrânia, por exemplo, que também jogou o petróleo lá para cima, mas aí sim, porque a gente estava falando da Rússia, de um produtor de petróleo de peso.